Dando continuidade ao seu treinamento, iremos falar agora da origem da Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes no mundo e mais especificamente no Brasil. Veja bem, as fábricas, no início da Revolução Industrial, elas não apresentavam um melhor ambiente de trabalho. Não era um ambiente de trabalho como nós conhecemos na imensa maioria dos parques industriais hoje. As condições das fábricas eram precárias, eram ambientes com péssima iluminação, abafados, sujos. Os salários recebidos pelos trabalhadores eram muito baixos. Chegava-se, por exemplo, a empregar trabalho infantil como a coisa mais normal do mundo. Infantil, que nós dizemos, não é o adolescente ali com seus 14, 15 anos, não. São crianças de 6, 7 anos de idade. E essas situações, inclusive, se estendiam para as mulheres, né, para o sexo feminino. Os empregados chegavam a trabalhar 18 horas por dia. Estavam sujeitos a castigos que eram dados pelos patrões, né? Não havia direitos trabalhistas, como, por exemplo, férias, 13º, salário mínimo, auxílio-doença, né, um descanso semanal que a CLT especifica, né, um descanso semanal remunerado, ou quaisquer outros benefícios que nós conhecemos hoje na aplicação das leis trabalhistas. Quando esses trabalhadores ficavam desempregados, eles ficavam sem nenhum tipo de auxílio. Então passavam por situações de precariedade. Muitas regiões da Europa, os trabalhadores se organizavam para lutar por melhores condições de trabalho. Só que essa luta, ela não era uma luta em que havia uma igualdade de forças, né? Ou se sujeitava àquilo, ou se passava fome. Os empregados das fábricas, eles formaram as trade unions, né, que são uma espécie de sindicatos. São os primeiros desenhos do modelo de sindicato, né, que a gente conhece hoje. O objetivo, claro, era melhorar as condições de trabalho dos empregados. Também ocorreram movimentos mais violentos, como, por exemplo, o ludismo, né? Esse ludismo também ficou conhecido como os quebradores de máquinas. Por quê? Obviamente que eles quebravam as empresas, eram violentos, né? Eles invadiam fábricas, destruíam os equipamentos, numa forma de protesto e revolta com relação à vida que os empregadores levavam em comparação com a vida que eles levavam como empregados. Também houve o cartismo, né? Esse já foi mais brando na forma de atuação. Optou pela via política, conquistando diversos direitos políticos para trabalhadores. Então, desde aquela época, a gente já percebe que a violência no modo de tratar o sindicalismo, como muitas vezes nós vemos, inclusive hoje, não é a melhor forma de se conseguir melhores condições de trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, especificamente, a CIPA, ela surgiu da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. E isso foi acelerado pela chegada das máquinas, né, do aumento do número de acidentes, da adaptação do homem ao trabalho e a necessidade de um grupo que pudesse apresentar sugestões de melhoria, correção de possíveis riscos de acidentes, né, que nesse período já começavam a despontar como fatores elevados de acidentes. A partir daí, então, vem o conceito da análise de riscos que nós temos basicamente na situação hoje, né? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em 1921, ela aprovou uma instrução para a criação de comitês de segurança para indústrias que tivessem em seus quadros funcionais pelo menos 25 trabalhadores. Então, a partir daí, a gente começa, basicamente, a história da segurança do trabalho do Brasil, né?
A partir daí, a CIPA, ela tem origem no artigo 82 do Decreto-Lei 7.036, que é de novembro de 1944. Então, apesar do tempo de existência, né, da tradição da sigla, a CIPA ela ainda não adquiriu a estabilidade organizacional, né, funcional necessária para que ela cumpra de verdade o seu papel dentro de uma empresa. E isso tem vários fatores, dentre eles os fatores sociais, os fatores operacionais, os fatores trabalhistas, certo? Então, em razão de avanços e recuos, dos altos e baixos resultantes das diversas regulamentações, é que a gente ainda tem a CIPA, apesar de meio século de vida, ela estar ainda atrelada a essas situações, pressões internas da empresa, má vontade em relação ao cumprimento ou se fazer cumprir as medidas que o próprio Ministério do Trabalho determina. A CIPA hoje ela é amparada por uma legislação específica. Então, a partir de 1944, ela já era amparada por essa legislação, como a gente citou anteriormente, e contempla uma ampla gama de direitos nos direitos sociais constitucionais. A segurança do trabalho no Brasil, ela desdobra-se nas atividades das comissões internas de prevenção de acidentes, a CIPA, né, que são disseminadas no cenário empresarial, fiscalização, né, que é realizada por funcionários do setor da administração pública, os fiscais, dos auditores federais do trabalho, né? Também o conhecimento dos níveis de ocorrência de acidentes é um fator indispensável para a adoção de uma política trabalhista e empresarial que preserve o bem-estar do trabalhador. O trabalhador ele tem que se sentir acolhido na empresa, ele tem que se sentir protegido e ele tem que fazer a parte dele também, né? Isso evita custos, prejuízos aos empresários, aos trabalhadores e às instituições previdenciárias. Esse custo hoje é elevadíssimo no nosso país. E não só no nosso país, no mundo também. Certamente nos países que têm uma política pública de segurança do trabalho, né? Que é o caso do Brasil. Um dos mecanismos mais utilizados como ferramenta de controle de riscos é a elaboração de estatísticas. Então, por meio de métodos comparativos, essas estatísticas mostram um aumento, queda de índices de acidentes, também a questão de comparação de dados em um determinado setor, certo? A organização das estatísticas de acidente de trabalho, ela só foi possível no Brasil a partir do estabelecimento de definições, convenções, regras que foram ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né? Então nós temos as regras da ABNT, nas quais a imensa, ou quase sua totalidade, ou até a totalidade também, dependendo do quanto, mais ou menos, né, a legislação do Ministério do Trabalho se baseia, mas todas elas têm embasamento nas normas técnicas brasileiras, né, da ABNT. Então o sistema que administrado pela ABNT, ele nos traz as normas, né, técnicas registradas. Então, veja só, essas normas técnicas registradas, as NBRs, né, normas brasileiras registradas, traduzindo, as pessoas pensam que são normas brasileiras regulamentares, normas brasileiras, não, o R vem de registradas, porque existe um registro formal dessas normas aprovado pela ABNT, certo? Mas a gente vai falar das NBRs, como também das NRs, que são normas do Ministério do Trabalho, no transcorrer do nosso treinamento. Então, o sistema usual de prevenção de acidentes, ele consiste em investigar os acidentes ocorridos para descobrir sua causa, para descobrir o que pode ser feito para eliminar ou prevenir novas ocorrências. Toda investigação de acidente de trabalho por uma CIPA não é feita buscando a caça às bruxas. Olha, foi você, é você o responsável, vamos te mandar embora. Não é esse o objetivo, em momento algum,
para a investigação de um acidente de trabalho pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O objetivo é que seja feito uma auditoria no acidente, um levantamento, feito uma reavaliação, né? É que aquele acidente seja reproduzido o mais fidedignamente possível para que possa ali colher os dados e entender o que levou a esse acidente e como proceder para minimizar a possibilidade de que ele volte a acontecer, né? Então, por meio da coleta de análise de dados estatísticos, é possível delinear objetivamente o programa de prevenção de cada empresa. O levantamento, por exemplo, dos coeficientes de frequência, de gravidade, né? Frequência seria quanto acontece daquele acidente e o quanto aquele acidente é grave ou não, certo? Então, isso nos permite avaliar a eficiência de um sistema de prevenção adotado. Quando eu adoto um sistema, uma linha de prevenção e vejo que os acidentes continuam acontecendo em número elevado, em grau de perigo, em grau de dano causado ao trabalhador, né? Em grau de gravidade. Quando eu vejo que isso não mudou, significa que os esforços que estão sendo feitos pela empresa, pelos trabalhadores, não estão surtindo efeito. Então qual é a atitude? Revisar, reorganizar, replanejar, refazer tudo, certo? Então esses coeficientes que a gente falou, estatísticos, eles têm como referência a tabela internacional organizada pela International Association of Industrial Accidents, que, traduzindo, é a Associação Internacional de Acidentes Industriais, certo? Esses mecanismos técnicos, legais, sociais e jurídicos, eles ainda não foram suficientes para a gente reduzir de forma significativa os níveis de acidente de trabalho e de doenças profissionais no Brasil. Em comparação com países de instituições mais avançadas, são muito altos e resultam em graves prejuízos humanos, sociais e financeiros. Valmir, mas eu ouvi dizer aí que a legislação trabalhista brasileira de segurança é uma das mais avançadas, se não a mais avançada do mundo. Sim, isso está correto. O problema é a aplicação dessa legislação, é a aceitação por parte de todo o parque industrial, dos próprios trabalhadores, né? Que muitas vezes relutam em cumprir aquilo para qual eles foram treinados. Os treinamentos obrigatórios, treinamentos de trabalho em altura em que o trabalhador se recusa a utilizar o cinto de segurança, treinamentos para risco elétrico, em que o trabalhador se recusa a fazer a desenergização da forma correta. Então, mesmo que haja uma legislação eficiente, moderna, adequada, isso dificilmente tem surtido o efeito desejado, né? Em comparação com outros países mais evoluídos do ponto de vista educacional. Não em legislação, mas em que quando um trabalhador é treinado, capacitado, instruído a cumprir determinado procedimento de segurança, porque disso depende a vida dele, ele o faz. No nosso país, infelizmente, em função de, em geral, um baixo nível de formação do trabalhador, historicamente nós temos problemas sociais, nós temos problemas educacionais, e isso contribui para que haja uma falta de aceitação, uma falta de conhecimento do que aquela atitude daquele trabalhador pode provocar e qual o dano que ela pode gerar a ele, a empresa, a sua família, seus filhos e assim por diante. Não estamos nem falando aqui dos prejuízos financeiros, né, que são, em geral, também elevados, muito elevados. Os acidentes mais frequentes, eles ocorrem na construção civil, indústria metalúrgica, fabricação de móveis, garimpo, atividades agrícolas. Em geral, hoje, o parque industrial é muito diversificado.
As atividades são extremamente complexas. E dentro dessas atividades complexas, muitas vezes a mão de obra especializada, ela é especializada apenas no procedimento a ser executado. E isso vai ao encontro do que eu disse para vocês. Quando eu tenho conhecimento técnico de como executar determinado procedimento, correção de um problema que acontece em função de um defeito, eu sei como fazer a máquina voltar a trabalhar. Eu sou uma mão de obra qualificada do ponto de vista técnico. Porém, eu não entendo por que é que eu preciso trabalhar com essa máquina desenergizada se eu já fiz isso muitas vezes e nunca aconteceu nada comigo. Todo acidente, ele acontece em função de um conjunto de fatores. Quanto mais fatores estiverem presentes, que são chamados fatores de risco, maior é a possibilidade, de que esse acidente venha a acontecer. Então, o problema é eu não ter bola de cristal para saber quando esse acidente vai acontecer. Se você soubesse que ao ultrapassar um carro numa curva, na contramão de uma pista, de uma rodovia movimentada, você vai se chocar de frente com outro carro e matar toda a sua família, você vai fazer isso? Não. Se você souber que isso vai acontecer, você vai fazer? Não, obviamente que não. Mas muitas vezes vocês fazem. Vocês que eu digo são os motoristas. Os motoristas fazem imprudência, muitas vezes imperícia. Eu não tenho consciência de que eu não estou apto para dirigir numa estrada movimentada. Mas eu penso, eu tenho carteira de motorista, eu aprendo. E nesse aprender eu posso matar a mim, matar a minha família, matar outras pessoas. Então um acidente, ele não avisa. Não avisa dessa forma, olha, você vai morrer tal dia e tal hora, você vai perder um braço tal dia e tal hora. Eu não tenho bola de cristal. E em função disso, os cuidados têm que ser permanentes. Os cuidados têm que ser tomados no dia a dia, repetidos no dia a dia, quando os procedimentos são repetidos. Não é porque você fez um trabalho ontem, que você vai fazer hoje, você não precisa repetir os procedimentos de segurança porque você já fez ontem. É a mesma coisa que você dizer que um carro, quando faz uma curva, você não precisa na próxima vez, se você for retornar para aquela curva, você não precisa de virar a direção porque ele vai sozinho. Não existe. Certo? Espero que você tenha entendido, compreendido esse breve relato da história da CIPA e da segurança do trabalho no Brasil, no mundo, e nós venhamos a ter um entrosamento, um conteúdo que faça você crescer como profissional, que faça você crescer como um membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, não no sentido de benefícios que isso me traz pessoalmente, sim do ponto de vista que isso me traz como um todo, para mim, minha família, meus amigos, meus colegas. Certo? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.